Olá, estamos começando aqui mais uma live. Vamos aguardar o pessoal ver. Vamos ver aqui como que tá a situação. Quem está aqui? Irunis Machado, Mariana, Noêmia, Fernando Gomes. Boa noite a todos. Bom domingo, né? Luiz Eduardo, Juliana, Teixeira. Vamos aguardar o pessoal aí. Josi, Sandra Costa. Vamos ver. Gabriel Licínio, é isso? Luciano Araújo. Vamos lá. Bom, vou começando a falar aqui para vocês. Essa é a terceira live. Eu vou tentar trazer um pouquinho desse assunto que é um pouco delicado de falar de uma vez, mas eu dividi alguns blocos aqui para ficar mais fácil para a gente. E vamos ver, sempre depois da live eu acabo trazendo para vocês uma apostila, quem quiser adquirir, tá no Instituto Vani, no canal do WhatsApp. Tá bom? Vocês podem, quem quiser, pode deixar uma mensagem no WhatsApp, tá? Tem a apostila também da Live 1, Live 2. Nas apostilas eu coloco sobre a live, claro, os assuntos da live, e também um quiz, perguntas para vocês poderem responder, e coloco um gabarito. Então, esse é muito bacana, porque às vezes você fala assim, será que eu aproveitei essa live? Será que eu entendi o que essa live quis dizer? Como que eu posso utilizar isso na minha vida? Como que eu posso deixar isso mais presente para mim? Então, assim, muitas pessoas acabam trazendo para a gente conversas que, não, tem que assistir a live. Mas, às vezes, nós estamos passando a parte da dopamina, nós vamos passando direto, né? Queremos outros assuntos, principalmente no TikTok. Mas vou trazer para vocês hoje um assunto bem interessante nessa parte de família. E eu coloquei aqui até no título para vocês, do narcisismo e a criação de filhos, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou já fazer uma introdução sobre o que é isso, e daí, quem tiver dúvidas pode mandar mensagem, ou pode de repente perguntar por aqui, né? E a gente vai se conversando, tá bom? Eu coloquei aqui de título dessa live 3, assim, o cérebro, o narcisismo e a criação de filhos emocionalmente fortes. O que seria isso? É um tema que muitas pessoas acabam evitando, mas porque eu acho que é falta de conhecimento. Porque até eu coloquei aqui, muitas pessoas têm problemas na vida adulta, né, na vida adulta, e às vezes as pessoas falam, bom, será que esses problemas eu estou começando a ter agora? Ou será que esses problemas são herdados? Ou esse problema vem de algum lugar? Porque o interessante é nós sabermos a causa disso, para podermos tratar. É que nem quando você vai num hospital ou passar no pronto-socorro, você vai fazer uma anamnese, e dentro dessa anamnese, o enfermeiro fala, olha, vamos ver a parte da pressão, vamos ver como que está a parte dos batimentos cardíacos, para você poder, assim, ser avaliado por alguém, ok? Então, assim, essa parte da psicanálise também é muito interessante, principalmente nessa seara ao que se diz dessa parte de problemas da infância. E eu vou trazer para vocês uma coisa muito comum, que é essa parte hoje que muita gente fala, mas muita gente não sabe o que é a parte do narcisismo. Então, eu coloquei aqui, vou até ler para vocês, que eu tô com um roteiro aqui para não ficar, de repente a gente não perder muita coisa, eu começo a falar e vocês, putz, faltou isso, faltou isso, faltou isso, tá? Mas eu vou colocando o tema e vou desenvolvendo para vocês, que eu acho que é mais fácil aqui, tá bom? Vamos lá. Então, nessa primeira parte, só para a gente fazer uma introdução, deixa eu achar aqui, porque é bastante coisa. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Algum desses problemas começam a aparecer na parte adulta, quando nós começamos a existir, ok?
Então aqui eu coloquei alguns problemas que são factuais. Vou falar para vocês de narcisismo, de criança interna, de educação dos filhos, de dependência emocional, de falta de autonomia, ok? Que isso é uma das coisas que realmente pegam nessa parte adulta. Ah, culpa e a ressignificação de alguns traumas, ok? Então, como evitar criar filhos emocionalmente dependentes? E eu vou colocar aqui, bloco 1, infância. Instala o software da vida, para ficar um pouco mais fácil. Os primeiros 7 anos são essenciais para a programação emocional da nossa criança, da nossa vida. Onde que a criança observa a briga dos pais, onde ela observa que os pais se amam, onde elas observam que os pais lidam com o dinheiro, que os pais se lidam com problemas, como os pais se suportam, que isso eu acho que é o mais interessante nessa parte do suporte, né? Peraí que tá piscando aqui, tá acabando a energia. Pronto. Aí, voltou. Então o que acontece? Essa parte do suporte é muito importante. Por quê? Porque a criança, ela não age. Se você fizer um manual com ela, ela não consegue agir pelo que você está ensinando. Você tem que dar exemplos para a criança. Então, a criança repete na prática o que você está colocando para ela. Então, se você quer que ela faça algo, não adianta falar, ó, pega aqui e faz isso. Dificilmente ela vai entender isso. Então, quando você coloca essa parte exemplificada e você faz, a criança entende mais fácil. Então, essa é a primeira coisa que devemos trazer: exemplos. Agora, quando você também briga, você, marido, briga com a sua esposa, essa criança, do 0 ao 7, tá? Tô colocando do 0 ao 7 porque é o período de infância mesmo da criança, onde ela vai começar a amadurecer. Então, desde que a criança existe, e falo para vocês, 6 meses, 9 meses, 1 ano, já é sim preocupante. Você brigar na frente da criança, você brigar na frente do bebê. Porque isso vai ficar nela intrínseco. Então, isso vai ficar como se fosse um exemplo para ela. E ela vai crescer uma criança o quê? Uma criança com algumas neuroses, porque ela acaba vivendo aquilo na casa dela. Então, quando nós queremos ensinar uma criança, principalmente de 0 a 7, nós damos exemplos. Nós nos colocamos como exemplo. Porque se alguma coisa acontecer dentro disso tudo, e depois você falar: "Olá, tudo bem? Como está você? Está tudo bem? Você gostaria de aprender alguma coisa mais legal?" Se a pessoa, nesse formal, falei bem formalmente, porque quando as pessoas te enxergam, elas não te conhecem. As pessoas não te validam por aquilo que você aparenta. Elas simplesmente querem saber o que você pode oferecer. Porque aparência é a primeira coisa que você deve existir. Agora, quando nós temos algum trauma, e quando essa infância nos traz algumas noções um pouco traumatizantes, nós não conseguimos ressignificar sozinhos. Porque nós vamos repetir esses traumas, nós vamos repetir essas ações sofridas com outras pessoas. Aí, quando você começar a se relacionar com alguém, quando você começar a ir para a sociedade, para a escola, quando você começar a ter algum namoro, conhecer as pessoas, você vai trazer um espelho dos seus pais. Então, vamos colocar do 0 aos 7 anos, né? Desde que a criança existe ali para vocês, deem exemplos práticos, deem exemplos de valores. Assim, tratar bem um outro. Se tiver alguma discussão, não discuta na frente da criança. Não faça ela te ver sofrer, porque para ela vai estar entendendo que aquilo é normal. Então, quando aquilo se tornar normal para ela, quando ela passar por isso, ela vai sim achar isso normal e vai começar a sofrer bastante, porque o que ela enxergou de exemplo realmente foi um mau exemplo, tá bom? Então eu deixei aqui e depois até uma pergunta que eu perguntei, que eu deixei, né, aqui. Quantas decisões na sua vida realmente são suas? Ou quantas decisões na sua vida você tomou por algo que você viveu ou que você viu alguém viver na sua família e você está hoje repetindo?
Eu costumo falar de maldição hereditária. Porque o que os seus pais foram e você não se ressignificou, quer dizer, eles não ressignificaram para ensinar você, você vai ser simplesmente uma extensão disso. E os problemas vão continuar. E eu coloco aqui. E quantas respostas automáticas de uma criança que ainda mora dentro de você, você está deixando para os outros? Então isso é muito legal você se colocar em presença. Porque se algo ainda te incomoda, esse algo pode significar muito para frente. E isso vai ser um valor muito traumatizante para quem você delegar a sua educação. Por exemplo, um filho, você está cuidando de alguém, você virou uma professora e está, de repente, cuidando daquela sala de pequenininhos. Então, você vai estar trazendo o que você é, na sua essência. E a sua essência é de quem te ensinou. E quem posso falar que te doutrinou também. Então, nós temos que entender, será que eu sou uma pessoa hoje que tem a capacidade de ser pai, de ser mãe e de poder agir de uma maneira que não seja minha? Aí, para fechar esse bloco, eu vou falar para vocês. Se eu me colocar de uma maneira minha e continuar essa repetição ao meu filho, eu estou validando aquilo que eu acho que é certo. Quando eu valido algo que eu acho que é certo, porque eu vi em alguém, e na verdade, eu não procurei saber se eu estou agindo certo, eu não estudei, eu estou só repetindo padrões, e aquilo tem que ser validado para mim de uma maneira que eu queira, eu estou sendo narcísico, mas um narcísico patológico. Um narcísico que eu começo a tentar que as coisas sejam feitas do meu jeito, para com a pessoa que está do meu lado, no caso um filho, para esse filho ser resolvido de uma questão que não é mais minha. Porque eu me preocupo em me validar como uma pessoa. Sendo que esse filho não tem nada que tenha que ser ensinado por você. Ele tem que ser autônomo, dentro da capacidade ao qual ele está se tornando um adulto, para poder resolver os problemas aos quais você não conseguiu ainda resolver, com você. Então, vamos colocar assim, até uma frase que a gente sempre assiste do Guto Galamba, que ele fala, né, que ele fala, criança reclama, adulto resolve. Então, assim, o adulto faz o que tem que ser feito. Ele tem obrigações para fazer. A criança, ela reclama porque ela não sabe fazer. Então, quando você se coloca ao valor de atender todas as reclamações da criança e validá-las, você está criando uma criança, ali sim, muito, muito dependente de você, de algo que não cabe a você. Você está criando um adulto fraco. Você está criando o que o pessoal hoje chama de um imbecilóide. Porque essa pessoa não vai conseguir andar na sociedade com as próprias pernas. Ela sempre vai precisar chancelar você. E você se acha muito importante por fazer isso. E se você se acha tão importante para fazer isso, e daí quando você está ensinando e você é validado, você fica feliz. Porque, eu fiz minha parte. Narcisismo puro. Por quê? Porque o valor do ego, aí eu vou trabalhar aonde vem esse narcísico. O ego, ele está centrado em você. Id, ego, superego. O superego é o que vai ser a polícia que vai controlar o seu ego. Se você está com seu ego fragilizado e você está ali atendendo todas as necessidades porque você não teve uma referência boa, ou você tem medo de falhar, certo? O superego ele fala, olha, não vai, não faça, não aconteça, pode ser ruim. Mas você tenta dar uma chance. E essa chance vira outra, que vira outra, que vira outra, que vira outra. E você fica em repetição. E essa chance, tanto faz, viu? Para um filho, eu com o meu filho, eu com o meu marido, eu com o meu papai, eu com a minha mamãe, eu com o meu amiguinho, eu com a minha ex, eu com a minha professora. Tanto faz, pessoas que você tem convívio e que você está querendo dar chance para chancelar a sua vontade. Então, quando você ajuda alguém, você faz isso daí de algo que você não pede em troca, você faz em empatia. Quando você faz algo para poder ter algo em troca, que é no caso, vou ajudar o meu filho a fazer um dever da escola. Legal, eu como pai estou ali para poder ajudá-lo. Por quê? Porque ele me pediu
E se eu puder fazer, eu vou estar ali com ele. Beleza? Beleza. Mas vai chegar uma hora que esse meu filho vai querer que eu ensine ele o tempo inteiro. Ou vai querer que eu faça alguma coisa junto com ele. Vou falar, filho, eu não consigo fazer porque eu tenho outras coisas para poder fazer. Vamos tentar entender, ou ter um professor particular, ou tentar fazer de uma outra maneira, porque eu não estou com tempo agora, e não é por causa que eu não te amo, certo? Eu não preciso da validação do meu narcísico doentio, do meu ego inflamado, daquele meu ego que vai falar, eu vou deixar o meu filho em falta, coitado dele, se eu não estiver do lado dele, ele vai morrer. Céus! Não. Eu vou estar delegando algo para poder fazer. De novo, eu não estou falando para você passar o seu filho, terceirizar o seu filho. Não. Você precisa fazer o seguinte, você precisa entender que o seu filho vai ser um ser independente de você. Se você é Corinthians e nasceu o seu filho Corinthians, e você está com ele até ele entender o que é o Corinthians. Depois disso, ele vai ser o que ele quiser. Ele vai ser Palmeiras, ele vai ser São Paulo, ele não vai gostar de time. Ele vai falar, pai, fiquei com você por esse time por causa de respeito. Estudei matemática por causa de respeito. Então você tem que validar, olha, faz de conta, eu estou com meu pai doente no hospital. Meu filho está pedindo para estudar matemática com ele, para estudar português com ele. Eu vou tirar a atenção do meu pai, que está hoje, pirâmide de Maslow. Você coloca as necessidades mais básicas primeiro. Se você tiver com fome e eu te dar um soco na cara, a sua fome passa rápido, porque a dor entra em primeiro lugar. Então, as necessidades de acordo com as ações. Isso é tudo científico, tudo matemático, tudo biológico. Eu não estou colocando hipóteses. Quem quiser pode pesquisar no Google, GPT, tá aí. Então, quando você chancela algo que não é seu para poder agradar ao outro e você se sente agradado, porque toda vez que você faz isso você recebe um eu te amo, isso é narcísico. Porque a ideia das pessoas é não ouvirem. Quem tem a obrigação de amar é homem para a esposa. Isso falo marido com a mulher. Crianças, no caso filhos, se você ouvir durante 50 anos com ele, eu te amo 2, 3 vezes, você tá no lucro, viu? Agora exigir que ele fala que ama o papai, isso é narcísico, isso é egocêntrico. Isso é uma doença que está começando a plantar dentro de você. Porque você precisa de validação de algo. Você precisa que um fantoche, né, crie vida e fale com você. Então, isso daí é doentio. É o que eu falo. Quando você começa a validar-se como o melhor pai, porque você atende toda hora a necessidade dos seus filhos, pode ter certeza que é você que está precisando dessa atenção, não eles. Porque, às vezes, quando você está com um pai doente, e daí o seu filho ou a sua mulher pede algo para você, você deve falar, olha, eu vou fazer, sim, mas vou dar prioridade a isso. Agora, a ideia é que você honre pai e mãe, certo? Agora, a ideia de honrar não é deixar tudo para fazer. O honrar é poder estar junto. Não é ter a doença dele, junto com ele. Porque se ele tem um câncer, você vai ter que saber o que você vai fazer com o câncer dele. O câncer não é seu. Que nem o seu filho. O seu filho tem um problema, o problema é dele. Certo? Se você pegar isso para você e falar, olha filho, olha o nosso problema, olha não sei o que lá, você tá pegando o problema dele e você tá pegando o câncer do outro. Isso daí começa a criar uma patologia dentro de você. Porque você não consegue resolver o problema do outro. Olha isso. Que não é seu. Mas é meu pai. Mas é meu irmão. É meu filho. É meu Espírito Santo. Isso daí cria pessoas fracas. Alguém fez isso com você algum dia. Por isso você está repetindo. Porque você precisa de validação. Você não está se sentindo perfeito. Por quê? Porque tem alguém que vai precisar falar que você é legal. Que você é inteligente. Isso é ego. Isso é um narcisismo mal curado. Isso é um narcisismo totalmente doentio, né? Mal curado ainda que nem começou a ser curado. Porque o narcisismo é bacana. Criança é narcisista. Lógico. Ela não tem, né? Ela tá começando a crescer, tá começando a viver. Ela não sabe. Toda criança é narcísica. É toda criança é doente? Não. Nós somos narcísicos, nós precisamos, nós nos olhamos no espelho, nós gostamos de nos validar. Nos validar. Agora, se você faz isso para alguém te validar, toma cuidado, que isso pode começar a te adoecer. E bastante.
E muito. Porque isso pode começar a te trazer alguns problemas sérios. Principalmente na parte de convívio familiar ou de valores familiares. Então, quando você começa a entrar dentro de uma seara e você começa a deixar isso claro, olha, eu vou te ajudar, eu vou te passar o suporte, porém, eu preciso fazer outra coisa. Olha, não tenho tempo para fazer isso, eu estou delegando para outra pessoa. Olha, sinto muito, não consigo fazer. Tá. Isso daí é uma coisa que você precisa deixar bem claro a quem está com você. Agora, se você pegar isso e deixar de um valor que a pessoa faça o que quer, e daí, a partir do momento disso daí, você se sente bem e você quer chancelar isso toda hora, cuidado. Porque você vai estar se criando ali um ser que vai chegar uma hora que vai perder o respeito por você. Ela vai querer somente estar do seu lado por validação. Então, principalmente, pais e mães, principalmente irmãos, principalmente pessoas ao qual você vive testando se está legal ou não, tá bom? Cuidado com isso, porque isso faz muito parte da sua infância, isso faz muito parte dos valores que você tem dentro de você. E é legal sentar com alguém, sentar com algum, eu falei, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, para poder contar a sua infância, para poder trazer isso daí para falar, será que eu estou agindo certo? Porque toda vez que eu não faço algo pelo meu filho, eu me sinto o quê? Eu me sinto que eu estou errando. Mas por que isso? Por que tanto isso? Porque eu tenho um trauma? O trauma a gente tira de dentro do que aconteceu, ressignifica ele e acabou. É o que eu falo. O que que é a parte do perdoar? É lembrar sem dor. Eu sempre repito isso. Quando você coloca perdoar, não é esquecer, mas é você lembrar daquilo sem dor. E quando você coloca ressignificar, é quando você pega aquilo que um dia fez mal para você, que um dia você sofreu um acidente, aconteceu um assalto, e você fala: bom, vou tomar mais cuidado, vou ver isso daqui e vou ressignificar isso. Muita gente sabia que teve um problema, de repente, olha, eu bati o carro, não sei o que lá, e a pessoa pegou aquele, no lugar de ela se traumatizar e parar de dirigir e começar a falar para todo mundo que carro é perigoso, sabe o que ela fez? Ela montou uma seguradora. Ela montou uma coisa, como eu sofri um acidente aqui, eu vou colocar uma coisa aqui para ajudar pessoas que têm medo de dirigir. Ela ressignificou o valor dela ajudando alguém. Isso é altruísmo. Isso sim é validar algo que foi muito traumático para você e você está ajudando alguém. Você perdeu um filho, de repente, em acidente, ou de repente ele ceifou a sua vida, e você abriu uma organização para ajudar mães para poder, né, ficar mais acolhidas. Pronto, ressignificou. Você nunca vai esquecer. Mas aquilo não vai ser mais algo que vai te trazer doença, vai te trazer até um câncer que está incubado dentro da sua genética, que pode sim aparecer porque você está com uma depressão ou algo que está vindo de um trauma não significado. Não ressignificado, né, no caso. Ok? Então, esse bloco 1 foi justamente para falar o quanto você está deixando doente quem está do seu lado por você não ter bem resolvido algo que passou na sua infância e você está em situação de repetição. E quanto esse seu egoísmo transformado em narcisismo patológico está atrapalhando a sua vida, tanto pessoal como profissional. Como você pode, um dia, cobrar de alguém algo que te falta e você realmente não quer nem saber de se curar? Você está fazendo o quê? Caminhando para o fracasso. E no final disso, primeiro que eu falo pro pessoal, primeiro você tem que ter a solitude, que é ficar sozinho, entender quais são os meus medos, para poder tirá-los e começar a conversar com eles. Com essa criança interna que eu falei para vocês no começo. Você começa a pegar lá no colo e fala: criança, o que aconteceu com você? Por que você faz isso? Por que você faz? E você começa a conversar com ela. Você fazendo isso é muito legal. Porque daí, quando você ficar em solitude, você vai entender quem é você. O problema é que se você não fizer isso, a solidão vai chegar. Porque ninguém vai querer mais ficar com você. Porque quando você se validou pra você. E é com você que você vai ficar. Tá ok? E vamos aqui no bloco 2. Continuando. O maior erro dos pais. Pais modernos, ok? Afirma que muitos pais confundem amor com aprovação. Isso é muito perigoso. Os pais querem ser amados,
querem ser aceitos, querem evitar lágrimas. Que eu falei agora, né? Fala que me ama. Querem evitar a rejeição dos filhos. Sabe qual é o resultado disso? Quem ama, frustra, criando filhos incapazes de lidar com a frustração. E, se você não consegue dizer não para o seu filho, você não está educando, ok? Se você não está dizendo não para o seu filho, você não está educando. Você está terceirizando, que nem eu falei agora de novo, a responsabilidade para o mundo. O mundo vai dizer para o seu filho, não. O mercado que ele está entrando para trabalhar ou para viver vai dizer para ele, não. A vida vai dizer para ele, não. E a questão é o quê? Seu filho aprenderá isso com amor ou com sofrimento? É o que eu falei já no bloco 1. O seu ego, o seu narcísico, está deixando de olhar para o seu filho como uma pessoa que vai ter a vida própria, escolhas próprias. Você não deve validar o que você quer num filho. Você deve sim trazer o de melhor com ele. Mas, acima de tudo, respeitar que ele é um ente diferente de você. Ele faz parte, sim, da sua criação, da sua genética. Mas genética não vale nada. Por quê? Como eu sempre falo, quem é religioso sabe, história da Bíblia começou e terminou com a adoção, certo? Com José sendo chamado de corno, de chifrudo, porque a mulher dele estava engravidando, tinha engravidado do Espírito Santo, certo? Aí termina com adoção também, quando Jesus está na cruz, pega João e fala, essa é sua mãe. E aí fala para Maria, esse é seu filho. Então sangue não serve para nada, a não ser para doação. E essa doação às vezes doa, às vezes compra, às vezes vende. Né? Então hoje, essa parte de consanguinidade é muito complicada, porque a gente entende, nós que somos pais, entendemos como que funciona essa parte de querer bem um filho. Mas eu tô criando o meu filho no meu desejo. Pô, queria que meu filho soubesse disso, queria que meu filho não passasse isso. Nossa, mas espera aí. Quantos aninhos tem o meu filho? 40 anos morando comigo? 30 anos morando comigo? 20 anos morando comigo? Era pra já estar na rua, falando que gosta disso, de que não gosta daquilo, que, ó, pai, gostei do que você me explicou, que o que você me ensinou, mas, ó, eu curto mais isso aqui. Que bom. Respeito você. Você não vai falar que gosta de fazer arruaça, que daí não, são morais, valores morais não, tá? Mas individualidade, cada um tem a sua. Às vezes você não teve uma oportunidade melhor, vamos correr atrás. Mas eu não posso dar a oportunidade melhor para ele, e não é que eu não queira. Porque se eu começo a dar tudo, ele não tem o quê? Tesão para nada, ele não tem motivação, ele não tem vontade. Então, hoje, a maioria das pessoas, vocês estão vendo, a pessoa fica em casa, já tem tudo. Você vai motivar esse filho a fazer o quê? O filho já tem celular, já tem internet. Corta a internet dele e fala, ó, trabalha para pagar a sua internet. Ah, coitado. Bom, você pode fazer isso. Na hora que esse seu filho ou sua filha arranjar um namorado ou um marido, esse namorado, esse marido vai fazer isso com ele ou com ela. E daí, ele vai chorar, separar, falar, meu pai não fazia isso comigo. Bom, eu acho que daí, teoricamente, muitas mulheres tratam seus maridos como se fossem seus filhos. E muitos maridos tratam as mulheres como se fossem suas mães. E não! Você não está comendo sua mãe. Você não está dando pro seu pai. Aí é Édipo, é outra parada, outro negócio. Estou falando de validação moral. Estou falando de quando você cria filhos fortes dentro do valor ao qual eles aprendem com o exemplo que você deixa com ele. E você tem que entender que o exemplo que você passa para ele não é um exemplo perfeito, mas é o que você tem, é o que te passaram. E se te passaram errado, ressignifique isso e traga o melhor para o seu filho, não traga a desgraça que você um dia aprendeu ou foi. Se você teve um pai vagabundo, se você teve uma mãe puta, se você teve uma família que te jogou em valores errados, pegue isso, ressignifique e traga o melhor para o seu filho.
Não coloque ele na vadiagem porque você falou eu tive que ser, meu filho vai ter que ser. Não, valores morais se constrói para se repassar àqueles que nos colocamos como responsáveis. Se você quiser um dia, o seu filho um dia quiser ser vagabundo, puta, ladrão, o caralho, ele pode ser o que ele quiser, mas você tem que falar, eu não plantei isso pro meu filho. E também uma coisa que voga para ele ser um vagabundo, ambiente. Se ele está num ambiente que não está construindo nada para ele, você como pai e mãe tem que tirá-lo de lá. Se o seu filho está andando com 4 ladrões, ele é o quinto. Se sua filha está andando com 3 prostitutas, ela é a quarta. Então, sempre pense nisso. Você é aquilo que acontece dentro dos seus valores. Então, tente trazer algo para você poder simplesmente acontecer para ele exemplificar algo que ele vai ser. E se ele tiver alguma dúvida, você vai estar lá de suporte. Agora, se um dia você for questionada se você precisa ou não, quem tem que resolver esse problema é você. Se você acha que está em falta e você não tem mais pai e não tem mais mãe, existem livros, existem pessoas ao qual você pode correr atrás, existem terapeutas, existem pessoas para poder resolver isso. E nunca mais julguem as pessoas do jeito que você acha que o mundo é. O mundo é muito maior do que a sua vila, muito maior do que a sua cidade, muito maior do que o seu país. O mundo já existia há muito tempo quando você chegou. Então, às vezes as pessoas se colocam em posições de superioridade porque acham que estão fazendo certo. Que bom. Isso daí se coloca muito em cultura. Se você for na tribo indígena e nascer um paralítico, eles vão jogar ele no rio, porque não precisa. Porque o paralítico não vai ajudar eles em nada. Aqui na sociedade, vamos lá, nasceu um tetraplégico, beleza, joga no rio, mata. Isso em muitos países é cultura, certo? Porque precisam de pessoas fortes para poder batalhar. Só que aqui temos a moral, o imoral, ok? Então, quando nós colocamos os nossos filhos aos nossos olhos e não respeitamos a individualidade deles e não deixamos ele errar, nós estamos criando pessoas fracas. Que se um dia ele tiver ali um marido, se tiver uma mulher, olha, vai sofrer. E olha lá, hein? Pode ser que ele esteja numa próxima notícia, né? E principalmente, ao valor de tanto colocar ali, vocês acabam insignificando os valores das pessoas. Por quê? Porque esse filho, ele vai para a vida primeiro, vai ter um patrão, que vai ser o lugar do seu pai, vai ser o lugar do pai. Ou vai ter uma patroa, que vai ser o lugar da mãe. Então, se ele não tem autoridade em casa, ele não vai ter autoridade no trabalho. Se ele é um idiota em casa, ele vai ser um idiota no trabalho. Se ela é uma vadia, em casa ela vai ser uma vadia no trabalho. É um exemplo. Então, vê isso daí. Desde você comer coisas saudáveis e você ir para o laboratório e falar, é a minha genética. Não. De novo, do Guto. Ele fala, você ser gordo é safadeza. A obesidade é algo que existe já na genética. Você nasce com o gene para ser gordo ou não, ectomorfo, mesomorfo. Tem vários tipos de genética. Isso daí vai passando biologicamente. Isso é de pai, né? Recessivo, né? Tal. Ok? Agora, você tem que ver a epigenética. O que você vai fazer com o ambiente ao qual você está inserido. Aí sim, a responsabilidade é sua. Ok? Então, aqui, para finalizarmos esse bloco, né, que é muito, muito interessante para entendermos. Dentro das funções, o seu filho aprenderá isso com amor ou com sofrimento. Isso para a gente encerrar esse bloco. Então, seja algo para o seu filho ao qual ele não gostaria de passar com outra pessoa. Porque a partir do momento que ele estiver no mundo, você só vai aplaudir ou você vai chorar. Só essas duas chances. Bloco 3. Criação de filhos dependentes. Uma reflexão muito importante, ok? Eu coloquei aqui. Pais que resolvem tudo. Pais que falam por eles. Pais que não permitem erros. Pais que não permitem sofrimento. Pais que não permitem autonomia. Mas existe um problema. Proteção excessiva produz incapazes. A função do pai é criar alguém que consiga viver sem eles. Isso dói.
Por quê? O amor maduro prepara para a independência. O amor doentio prepara para a dependência. Pergunta para... Vamos colocar uma pergunta geral para vocês. Você está preparado para o seu filho viver a vida dele sem depender de você? Vamos pensar no que eu falei. Não vou precisar nem abrir muita coisa nesse bloco 4. Independência ou maturidade. Maturidade, você escolhe se você quer ser maduro. Porque hoje tem senhores de 60, 70 anos, 80 anos, agindo como um moleque, um fedelho, né? E existe pessoas assim, já conheci muitos moleques que a gente coloca, né, pelo valor positivo, de 15 anos, com uma responsabilidade enorme. Que eu falo, poxa, olha, que orgulho, vejo, ó, moleque centrado, legal pra caramba. Que bom, gostaria que a minha filha andasse com ele. Bom, né? E se gostar da minha filha ainda, casa. Eu caso e ajudo. Né? Mas assim, poucos, né? E eu quero andar com esses poucos. Agora, se você quiser criar o seu filho fraco, dê tudo a ele. Faça tudo. Dê a mãozinha. Certo? Porque daí, quando você fizer isso, ele vai se sentir validado. Quando ele for pro mundo, vai tomar cada tapa. E tapa, pode ser um tapa de pelica ou pode ser um puta no murro. Ok? Porque esse filho vai estar tão fraco que realmente, vou falar filho ou filha, tá? Agora, será que você validou a idiotice ou validou a fraqueza dele? Ou você quis validar a sua, o quê? A sua vaidade, o seu narcísico? Porque ver um filho acontecendo por causa de você te deixa orgulhoso, né? Olha, que bom. Ah, ninguém presta pra você, filho. Vem cá pra mãe. Vem cá pro pai. Ninguém presta. Nenhum homem presta pra você, minha filha. Vem aqui pro papai. Vem. Será que é isso? Ou minha filha é fraca demais pra poder estar no mundo e qualquer validação vai precisar do papai aqui? Não quero minha filha assim, não. Eu quero que minha filha seja do mundo. Quero que minha filha venha me procurar só quando tiver problemas. Porque eu não sou amigo dela, eu sou o pai dela. Amigo ela tem na escola. Ok? Amigo ela tem na escola, amigo ela beija. Amigo ela trepa. Ela não faz isso com o pai dela. O pai é uma autoridade muito superior do que amigo. E se você tem um pai amigo, cuidado. Tem alguns vídeos aí meu que explicam isso. André Surak, ô André Surak, tá bom? Ela é muito amiga do filho dela, tá? Então, vamos tomar cuidado com o nosso narcísico, com o nosso ego e com a criação dos nossos filhos, porque os filhos são criados por nós e a validação por nós. Agora você me fala, como você está pensando, esse cara é idiota, tá falando isso aí. Meu filho, eu tentei ensinar tanto, a mãe é uma santa, o filho é um ladrão. Índole é genética. Isso daí não se muda. Isso se resolve ou com cadeia ou com vala. Certo? Isso é índole. Nós não consertamos índole. Não dá para consertar índole. Certo? Nos Estados Unidos isso resolve. Prisão perpétua ou eutanásia. Acabou. Certo? Índole não se cura. Psicopatas são pessoas doentes. Doente mental. Que nem uma pessoa que tem um problema mental. Não adianta ensinar. Tem um limite. Uma pessoa limítrofe. É uma pessoa psicopata. Limítrofe. Você não consegue. Não tem tratamento. Uma pessoa doente. Ok? Então, esse foi o bloco. Aqui eu vou falar para você. Nesse bloco 4. Narcisista não é forte. Narcisista é muito frágil. A aparência de superior esconde uma insegurança do caralho. Por isso, ele brilha com algo reluzente. Quando a terapia começa a questionar a sua estrutura, é como retirar a mesa. Por isso, muitos narcisistas não procuram ajuda. Eles não defendem a verdade, eles defendem a própria estrutura. Quer dizer, eu quero ser validado. E muita gente procura terapeuta para validar o que... Olha, vou procurar um terapeuta para ele me falar que eu estou certo e você está errada. Olha que legal. Então, para que o terapeuta, né? Se você quer só chancelar uma ideia, fala com o GPT. O GPT ele só vai confirmar o que você pedir para ele.
Olha, eu sou uma pessoa bonita, tal, não sei o que lá, tal, 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 mas olha, muita pessoa me chama não sei o que lá, mas olha, me valida, tá? Ou ele vai validar, o GPT para validar. Ele não vai te colocar para baixo. É legal isso, né? Criança, bebê reborn, né? Também um cachorro, né, para chamar de filho. É muito legal essas coisas, né? Eu falei assim, quando você tinha um cachorro que você chamar de filho, quando você pegar fogo na sua casa e você tiver caído no chão, você fala, filho, vem me socorrer. Ele vai falar, au, au. Né? Quando você sofreu um acidente, filho, chama o SAMU, chama o resgate. Ele vai falar, au, au. O cachorro, os animais domésticos são muito importantes, principalmente para pessoas que passaram com traumas, e isso ajuda muito crianças, pessoas mais idosas, pessoas que são sozinhas. Isso daí é outra situação. Estou falando de validação narcísica. Estou falando de valores que você tenta trazer para o outro para você se satisfazer. Para falar, fiz a minha parte. Né? Aquele negócio, eu entrei no fogo para tentar fazer, mas tem um monte de gente que está esperando sair, e agora? Estou todo queimado, não consigo voltar. Pronto, eu fui porque meu ego pediu. Porque eu não consigo dizer não? Você consegue dizer não. Você não quer dizer não. Certo? Narcísico acontecendo. Narcísico plano 1. Vamos ver agora o bloco 5. Como o narcisista escolhe suas vítimas. Isso aí é uma coisa um pouquinho mais aprofundada para vocês. Segundo a análise apresentada, o narcisista não procura pessoas fortes. Ele procura feridas, procura carências, procura vulnerabilidade. Pô, agora foi. E ele observa quem precisa de validação, quem tem medo de abandono, quem precisa ser amado, tá? Ele cria uma personagem, uma fantasia, uma promessa, uma solução, ama o controle, ama o reflexo, ama o poder. Na psicanálise, diríamos, o outro deixa de ser sujeito e passa a ser objeto. Então isso, todo mundo enxerga essa parte que eu falei. Você fala, eu não tenho nada disso, então eu não sou narcísico. Não, peraí. Quando o narcísico que todo mundo conhecia era maquiavélico. Era aquele narcísico de se olhar no espelho e se idolatrar. Que depois usar isso para poder criar chantagens e poder se validar ali. Ó, eu posso, eu quero, ó, eu sou o rei do universo, não sei o que lá. Esse narcisismo que eu estou falando é o narcisismo bom. Esse narcísico de você, da criança ser narcísico, é bom. O problema não é isso. O problema é quando você, igual eu falei para você, usa isso para controle e manipulação. Para as pessoas te validarem. Minha filha me chama, papai, eu preciso que você faça isso para mim. E eu falo, eu estou fazendo um trabalho, de repente eu estou numa reunião, eu estou num negócio, eu estou fazendo isso que ela fala, filha, o que que é? Ah, eu estou precisando disso aqui. É urgente? Eu vou te ajudar, mas deixa eu terminar de fazer o que eu estou fazendo primeiro. Olha, filha, estou aqui no saguão do avião, para pegar o avião. Eu não consigo te ajudar agora. Eu não consigo te trazer agora a solução. E aí? Como que faz? Eu volto tudo, pego, saio, perco o voo para poder ajudá-la? Não. Se eu fizer isso, eu estou indo para validar o que eu tenho. Para falar, ai, meu papai veio, eu te amo. Poxa, e eu vou me sentir bem com isso. Pelo menos eu fiz a minha parte de pai. Não. Sua parte de pai é dar limite para a criança. É dar limite para a esposa. É dar limite para quem quer te amar de verdade. Se você não é um pai que dá limite para a esposa, que dá limite para a filha, que dá limite para as pessoas, você é uma casa sem muro. Você vai ser entulhado de lixo. Então, esse tipo de validação é muito importante quando você realmente quer se validar. Porque quando você não quer se validar, você realmente leva isso como, bom, estou fazendo a minha parte como pai. Ok? Então, só para entender aqui. A pessoa entra em relacionamento acreditando que encontrou amor, mas encontrou uma dependência. Tudo que faz parte de quê? Da validação que você realmente está tendo de você. E você não está enxergando o outro. Ok? E daí aqui, só para não ficar muito longo, eu coloco aqui sobre o poder da culpa, que não deve se virar identidade. Eu coloco o erro não deve virar sentença. O trauma precisa ser aprendido e ressignificado. A vida, quando transforma a dor em aprendizado, a vida continua. Aí eu coloco aqui. Você não é aquilo que aconteceu com você.
Você é aquilo que faz com aquilo que aconteceu com você. Então, de novo, quando você está com uma pessoa doente, você não está doente, a doença é dela. Aí você tem que entender o que eu faço com essa pessoa que está doente, como eu vou agir. Se eu me sentir doente, eu vou estar trazendo algo que não é meu e eu não vou conseguir ajudá-la. Então, quando temos a validação a partir de um momento que alguém nos trouxe algo que poderíamos achar dependente, nós falamos, bom, será que está valendo isso pra gente? Então, muitas pessoas acabam sofrendo por não ter o particípio. Então, você é aquilo que faz com aquilo que aconteceu com você. Você ver alguém doente, você não está doente. Você tem que saber o que você vai fazer com aquilo que está com o outro que está com câncer, o outro que está morrendo, o outro que está não sei o que lá. O que eu vou fazer? Eu não estou morrendo junto. Porque se a pessoa morrer, você no outro dia vai continuar pagando os boletos, você vai continuar com a sua vida, você vai continuar com as suas coisas, com os seus problemas, e a vida parou para ela. Então você vai ser simplesmente uma pessoa mais doente. Por quê? Porque você assumiu uma coisa que não era sua. Tá? Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso vem da infância. Por isso que eu quero reforçar sempre esse vídeo. Isso vem da infância. E eu vou colocar aqui, ó, cérebro moderno está exausto. Por quê? Porque você tem muita fadiga mental, muitos focos, muita dopamina, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo com a gente e nós ficamos dependentes disso. E nós não conseguimos colocar a nossa vida como um valor. Nós colocamos isso como uma situação. Então, se está com algum problema ali, ó, deixa eu ver aqui. Às vezes você não consegue ter paciência, você não tem serotonina para poder entender o que está acontecendo. Você já tenta agir. E toda ação é realmente alguma coisa que você não conseguiu entender. Porque se você reage, não existe. Porque a pior parte de tudo isso é quando você se sente o quê? Acima de qualquer coisa. Por quê? Você não consegue validar o que o outro fala e por isso você ignora. Você ignorou, quer dizer que você não entendeu. Se você se coloca em presente e fala, bom, eu preciso ainda aprender muita coisa, você está no caminho certo. Com certeza alguém vai te explicar e alguém vai te validar. Se você estiver errado, você vai falar, obrigado por ter falado isso. Agora, se você não pensar 5 segundos antes de fazer alguma reação, com certeza você está validando o que o outro falou. E se você tem alguma ação para fazer com algo que não te pertence, você é ignorante. E eu falo ignorante de ignorar aquilo que está acontecendo. Agora, se você continuar insistindo nisso, você pode procurar no dicionário, você pode procurar no Google, onde você achar melhor, que é uma estupidez. Ok? E eu vou aqui encerrar com vocês falando algumas coisas. Vamos ver. A maior prisão não é aquele que está do lado de fora, certo? A maior prisão é aquele que não está do lado de fora. Então eu vou falar para vocês o porquê. É aquele que está dentro da mente. Porque quando nós nos libertamos, é quando nós realmente estamos em presença. E aqui eu falo, é necessário, o trauma não elaborado, ele é necessário do quê? Ele é necessário de aprovação. Ok? Então, tudo acontece isso com medo de rejeição. O vazio narcísico. Tudo isso pode governar uma vida inteira. Então, o medo de rejeição causa esse vazio narcísico. Quando você se valida com alguém, aí sim você está, opa, fiz a minha parte. Validou! Narcisismo, pum, aconteceu. A cura começa quando o adulto volta para o volante. E para finalizar, quem ama não controla. Quem ama não aprisiona. Quem ama prepara o outro para ser livre. E talvez seja a maior prova de amor que existe. Então, a liberdade para quem você ama. Se você controla alguém, ou você se valida em alguém, você está aprisionando essa pessoa. A maior liberdade é fazer exatamente aquilo. É você deixar a maior prova de amor. É você aqui, ó. Ouça só de novo o que eu coloquei aqui. Quem ama não controla. Acabou. Quem ama não aprisiona. Acabou. E talvez essa seja a maior prova de amor que existe, a liberdade. Você deixar o outro livre para errar. E você vai dar total suporte para que se um dia ele precisar.
mas você não é parte integrante desse erro. Porque se você errar junto, você é um idiota. E você vai estar trazendo essa pessoa a mais fraca possível. Você vai estar criando uma criança frágil, você vai estar criando um adulto fragilizado, um adulto imbecil e um adulto que com certeza vai sofrer muito porque não teve um amparo e não teve um valor e não teve um exemplo de pai, um exemplo de mãe. Então, quando você valida o seu ego, o seu narcísico patológico para aquela pessoa que ao qual você deveria dar cuidado, atenção e deixar ela livre para poder fazer as coisas e você ali deixar o suporte, você está criando filhos e criando pessoas que estão do seu lado frágeis. Você está imbecilizando as pessoas. Você está criando ali um filho que pode sim cair para um caminho errado porque você não cuidou dele, você deu o quê? Atenção. Ah, eu te amo, papai. Ok, eu te amo porque você fez alguma coisa por mim? Não, porque você fez o quê? Largou tudo para ficar com ele. E no final das contas, o que ele vai fazer? Vai te deixar sozinho. Porque você mereceu e vai merecer. Olha, meu filho não sei o que lá, me abandonou, meu filho tá não sei o que lá, tá, eu criei tão bem. Eu acho que não, viu? Se é da índole dele, ok. Ele já matou algum animalzinho, ele enforcou alguma galinha, enforcou um cachorro. Aí a gente começa a ver se a criança tem algum transtorno bem complicado, tá? Para você falar que a culpa é da criança, que eu não criei direito. Agora, você deixa a criança comer doce à vontade? Você deixa a criança fazer o que ela quer? Você deixa a criança repetir de ano? Não deixa? Porque tá cara a escola? É mesmo? É mesmo? Você acha que tá cara a escola para deixar... vou perder meu dinheiro? Não. Se você deixar a criança cair, ela vai só perguntar, pai, me machuquei, o que eu faço? Eu falo assim, vamos curar. Agora, se cair de novo, eu não vou te ajudar. Por quê? Porque você já sabe que acontece isso. Eu vou estar sempre dando suporte, eu vou estar sempre chancelando o que eu posso fazer. Mas a vida é dela. Eu tenho que entender o que ela é. Eu tenho que entender a natureza dela. Eu tenho que entender o que é importante para ela. Mas nunca validar o que eu acho importante para ela. Porque senão eu vou me frustrar, eu vou ficar doente e eu não vou conseguir ajudá-la. Por quê? Porque o meu ego se colocou ao lugar dela. Se colocou ao lugar dessa pessoa ao qual deveria ela ser penalizada e sofrer. A independência só vem a partir do sofrimento. A independência só vem a partir da validação ao qual a pessoa tem por ela mesma. Enquanto você criar um filho que depende 100% de você e você chancela, valida, ajuda e faz tudo, larga tudo para poder fazer, você vai estar criando uma pessoa fraca para a vida, que vai tomar tapa de marido, que vai ser cachorro, cadelo, que o pessoal chama de mulher, e depois vai fazer o quê? Vai chorar e vai virar um pai de pet, uma mãe de pet, porque não vai aguentar vai ficar obeso com um cachorrinho do lado, certo? Você quer isso pro seu filho? Você quer isso pra sua filha? Continue validando. Continue fazendo isso. Agora sim, deixou o seu filho ou sua filha até os 7 anos com pessoas que são de índoles diferentes da sua, cuidado. Esse seu filho, essa sua filha, irão ser adotados por essas pessoas. E quando você tentar validar a sua vontade, ela vai falar que o pai postiço, a mãe postiça, a validou. Pronto. Perdeu o filho. Aborto. Foi abortado ali. Certo? Então, cuidado com o que você deseja e cuidado com o que você quer validar. Primeiro, seja um bom pai. Pai, primeiro seja homem. Mãe, primeiro seja mulher. Depois, seja uma pessoa boa. Então, não adianta ser uma boa mãe e não adianta ser um bom pai. Você primeiro precisa ser pai como homem, primeiro ser um homem com força, com austeridade, com virtudes, para poder ser um bom pai. Mãe, você precisa ser mulher feminina, não cair pelo lado masculino, não saia da sua natureza. Saiu da sua natureza, perdeu o seu arquétipo, você vai perder tudo aquilo que faz parte da sua natureza, inclusive seus filhos. Tá bom? Então, esse foi a minha parte falando do narcisismo, falando da parte da criação dos filhos, da validação.
Quem tiver alguma dúvida, fico à disposição. Tem o Instituto Vani. No Instituto nós temos a psicanálise, eu faço atendimento psicanalítico. Minha esposa, Alessandra Vani, faz a parte da neuropsicopedagogia com crianças que têm espectro, né, que trabalham com espectro autista, TDAH, tal. Nós fazemos as sessões. Trabalhamos com multidisciplina também. Você pode fazer psicanálise e fazer a parte da neuropsicopedagogia aqui também. Estamos aqui em Alphaville, aqui no centro comercial. Qualquer dúvida, qualquer informação, fico à disposição. Logo, logo vão ter mais vídeos, mas essas lives eu vou estar tentando fazer uma por semana para poder falar um pouquinho do nosso trabalho e da gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Um bom domingo, boa semana para todos. Valeu.